Aqui nós vamos discutir, pessoal, sobre o que é Pangeia e deriva continental, certo? No século retrasado, houve um cientista chamado Alfred Wegener. E esse cientista, ele começou a olhar a Terra como um grande quebra-cabeça, tá certo? Ele começou a ver que os continentes eles se encaixavam perfeitamente, tá certo? Aí ele imaginou, se eles se encaixam perfeitamente, se o Brasil aqui encaixa perfeitamente no continente africano, então quer dizer que no passado eles estiveram juntos. Todos os continentes estiveram juntos. Foi um entendimento de Alfred Wegener no passado, tá bom? No século retrasado. E o que foi que aconteceu? Foi Alfred Wegener que criou a teoria da deriva continental, certo? No entendimento de Alfred Wegener, os continentes eles se separaram muito lentamente, tá certo? Muito lentamente, mas em um rumo bem definido, tá certo? Os continentes não se separaram aleatoriamente, ok? Perceba que se você trouxer o Brasil e trouxer o continente africano, eles vão se encaixar perfeitamente, porque no entendimento de Alfred Wegener, da deriva continental, os continentes foram se separando lentamente, ok? E num rumo bem definido. Essa teoria Alfred Wegener chamou de deriva, foi dado o nome de deriva continental. Os estudos continuaram, tá certo? Continuaram e descobriram exatamente que existia um único continente no passado chamado Pangeia, tá certo? Mas voltando para Alfred Wegener, você pode se perguntar por que os continentes se movimentam, tá certo? Por que eles se movem? Então o que acontece? Alfred Wegener ele mostrou que havia placas tectônicas, tá certo? Havia placas tectônicas embaixo dos continentes, como nós sabemos que há, tá certo? A gente discutiu isso em slides passados e vamos ainda discutir mais detalhadamente para frente. E essas placas tectônicas elas se movem, se separando umas das outras, tá certo? Então o que acontece? Essa placa tectônica se movimentando, permitiu a separação dos continentes, tá certo? Vocês sabem que os continentes eles estão em cima de placas. No mundo há várias placas diferentes, tá certo? O Brasil, por exemplo, está em cima de uma placa tectônica. Por isso que aqui não há problemas sérios ambientais com terremoto, ok? Porque o Brasil está em cima de uma placa. Ele não está em cima de um cruzamento de placa, tá certo? Então, esse foi o raciocínio de Alfred Wegener. Embaixo dos continentes existe placas tectônicas e elas foram separando os continentes. Quando a gente viu ali, pessoal, no manto, no slide passado, viu aqueles movimentos que eu falei, que vinha do núcleo até a crosta, se movimentando assim no manto? Pronto, esse movimento, ele leva vários movimentos da placa, mas um importante é a separação das placas tectônicas, tá certo? Então, foi o entendimento de Alfred Wegener a respeito das placas tectônicas, tá certo? Em 1950 foi descoberto e foi comprovado que realmente que há 230 milhões de anos atrás houve um continente único, tá certo? E esse continente único eles chamaram de Pangeia, tá certo? E como é que eles descobriram que houve sim, comprovaram essa teoria de Alfred Wegener? Porque eles observaram que a costa, por exemplo, do Brasil tem semelhança com a costa do continente africano, tá certo? Eles viram que fósseis de plantas que existiam aqui no Brasil existiu também na África, tá certo? Eles acharam pontos de glaciação, regiões de glaciação no sul da África, na Índia e no oeste da Austrália, comprovando que essas regiões no passado estiveram juntas, unidas, tá certo? Esse sinal de glaciação é sinal de resfriamento. Então, no sul da África, na Índia e no oeste da Austrália já estiveram unidos, ok? Então, em 1950 foi comprovado o que Alfred Wegener propôs no século retrasado, tá certo? Então, o que é Pangeia? Pangeia é esse continente gigante e único que houve no passado, antes dos continentes se separarem. E deriva continental é a separação dos continentes, tá certo? Lentamente
e num rumo bem definido, tá certo? Num rumo único bem definido. E essa separação foi feita, ok? Por causa da separação das placas tectônicas, ok? Essa teoria foi chamada de deriva continental no passado. Tá bom.